Olá, começa aqui mais um programa Econegócios, a sustentabilidade na TV. Hoje nós vamos tratar de um tema que nos é muito interessante porque abrange a todos nós. É a sociedade sustentável. Afinal de contas, o que é uma sociedade sustentável? Nós necessariamente precisamos sempre recorrer à questão do triple bottom line, ou seja, os três tripés que sustentam o eixo do conceito da sustentabilidade. É o econômico-financeiro, é o ambiental e é o social. Para falar sobre este último, social, que nós já tratamos no programa anterior e voltamos a ele, nós trouxemos uma convidada bastante especial. É Rebeca Toyama, que é coach, que é especialista em marketing, administração, palestrante, e que vai contar muita coisa boa e interessante para a gente, fundamentalmente no universo profissional. O que é, afinal, uma carreira sustentável? Fique com a gente que vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos com o Econegócios, a sustentabilidade na TV, para falar de sociedade sustentável com Rebeca Toyama, a nossa convidada de hoje. Ela que é coach, palestrante, consultora com certificação internacional em Positive Psychology Coaching e formação nacional em coaching ontológico e personal coaching. É também administradora de empresas, especialização em comércio exterior, diretora do Jardim do Ser. Aliás, eu os convido para acessar www.jardindocer.com.br. Ela é fundadora do Instituto de Coaching Integrativo e organizadora da coluna Reencantando Empresas do jornal Empresas e Negócios. Ela também é especialista em marketing e psicologia transpessoal. Eu falei tanto de coach, vamos começar do começo então. Afinal de contas, como é que a gente pode resumir a atividade do coach? O que é ser coach? Para explicar de uma forma bem objetiva, eu costumo dizer que coaching é um processo de descoberta. É quando a pessoa quer chegar a algum lugar e um processo de coaching ajuda ela a descobrir os talentos dela e assim atingir o objetivo. E aí que vem a nossa relação com a sustentabilidade. Podemos dizer que você potencializa talentos? Exatamente, a gente aproveita melhor essa energia, esse talento para a pessoa ter uma carreira sustentável. Então, falando em carreira sustentável, o que é hoje uma carreira sustentável e como você ajuda o profissional a se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho? Bom, vamos fazer uma brincadeira com o que a gente chama de reis, né? Então, se a gente olhar para esses 4 pilares, a gente costuma dizer que a gente vai ter uma carreira sustentável. Então, os aspectos racionais que são de conhecimento, que a gente está falando de currículo, o que essa pessoa tem que estudar. Mas antes disso, a gente também tem os aspectos que a gente chama, né, emocionais, que no tocante é saber o que eu gosto de fazer. Então, num primeiro momento, eu tenho que saber o que eu gosto de fazer. Em seguida, buscar o conhecimento necessário para fazer aquilo, né?
tem aquele terceiro pezinho, que é as questões financeiras. Uma carreira também deve visar. Hoje a gente tem algumas linhas de transição de carreira, algumas que focam muito a questão financeira, outras que focam pouco a questão financeira. E a ideia é incluir todos os aspectos. Então, uma carreira que eu faço o que eu gosto, uma carreira que aí eu aplico o que eu conheço e uma carreira também que me ajude a ganhar dinheiro, né? Que é o reconhecimento a partir do meu talento, do que eu entrego para a sociedade. Então, vamos tentar destrinchar esses aspectos, pegando ponto a ponto, Rebeca. Inicialmente, a questão da razão, como você preparar um bom currículo. O que a gente tem visto, pelo menos uma percepção que eu tenho, que não trabalho na área de RH, mas estou sempre vendo currículo, recebendo algumas coisas, a sensação que dá é que está tudo muito padronizado, tudo muito igual. É possível você personalizar um currículo? Sim, e não só um currículo, como também a carreira, né? A gente costuma falar, a minha consultoria também acaba atuando um pouquinho em recrutamento e seleção, e a gente tem um desafio grande que as pessoas leem jornal e algumas revistas, não vamos citar nomes, no domingo, e elas acreditam que elas têm que ser aquilo que está na revista, elas acreditam que tem que ter aquele MBA, naquela idade, estar naquele cargo, é como se elas se distanciassem cada vez mais da essência dela, do que realmente elas querem fazer. Quer dizer, na prática você vai pasteurizando a coisa, vai ficando tudo muito igual, é isso? Adorei essa palavra. Então, vocês imaginam que, e é um desafio depois para as empresas, porque elas pegam aquele monte de currículo e não tem diferença nenhuma, né? Então, por isso que quando a gente fala de uma carreira sustentável, e principalmente quando ela inclui, integra, né? Porque eu acho que o grande diferencial do que a gente vai falar hoje aqui é uma carreira de dentro para fora. É uma carreira que surge do talento, do potencial da pessoa e não muito do que o mercado vende, do que você chamou de pasteurização. E a gente acaba vendo que os jovens, né, as pessoas que estão ou em transição de carreira, os jovens, elas buscam uma receita pronta no mercado. E o nosso convite é outro, é muito pelo contrário, elas descobrirem o que elas vieram fazer, né, nesse planeta e aí, a partir disso, buscar os conhecimentos necessários e aí ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, o ganhar dinheiro acaba sendo uma consequência para pegar aquela coisa do Reis, que eu acho que ficou muito bom. Nós falamos da razão, vamos falar agora do item emoção. Isso. Quantas pessoas, devem existir estatísticas a respeito disso, efetivamente fazem aquilo que gostam? Exatamente. Eu ouvi uma vez um número, não sei até onde isso é verdade, 30% dos profissionais que estão no mercado de trabalho estão satisfeitos, plenamente satisfeitos, porque fazem exatamente aquilo que gostam. Os outros 70% não necessariamente. Tem alguma coisa a ver ou é um chute esse número? Eu acho que é um número bem otimista. Otimista? Porque é menos de 30 ainda? Sim, eu acredito que é menos de 30 e você vai ver uma estatística hospitalar que diz que não é verdade. Né? Então, você vê os casos de hipertensão, triglicérides alto, colesterol alto, que se você olhar no frigir dos ovos, nada mais é do que um ser humano sendo usado de forma para que ele não foi feito. Quer dizer, alguém fazendo o que não deveria estar fazendo. E aí, com o tempo, essa pessoa vai adoecendo. Então, assim, como coach, né, que estou falando o dia inteiro com pessoas, ou no consultório com empresa, esses 30% me parecem bem otimistas, Nelson. Como você reorienta a carreira? Uma pessoa, ela foi por uma determinada carreira, seja por que circunstância for, e num dado momento ela descobre que não é exatamente aquilo que ela queria estar fazendo, mas ela sente uma incapacidade, ela se sente às vezes impotente para dar a guinada necessária na sua vida. Esse é o momento dela procurar a orientação? É o momento dela fazer o coaching? Sim, é o momento dela fazer. E qual que é o grande desafio? A gente está numa sociedade, né, seu último entrevistado falou muito de educação, a gente está numa sociedade que acaba educando a pessoa, focando... Educação de valor, inclusive, Exatamente. Que é uma coisa bem interessante. Não, achei fantástico. Então, assim, a gente tem uma escola, né, um sistema educacional que educa a partir do que eu não sei. A gente lembra do aluno porque ele era ruim de matemática, porque ele era ruim de idiomas, e a gente não está ensinando essa pessoa a reconhecer o que ela sabe fazer. E aí a pessoa vai para a organização, para as empresas, com essa mesma toada, né? Ela vai meio no tranco, é isso? Vai no tranco, não. Ela começa a olhar só o que ela não sabe. Quer ver que coisa maluca acontece? Você tem um funcionário que é excelente em Excel, péssimo em idiomas.
Você manda ele fazer o quê? Você treina ele em idioma. Então, você pega um equipamento no que ele não é bom e reforça o que ele não é bom em detrimento ao que ele é bom. Então, numa transição de carreira, numa inserção de carreira, numa inclusão de um profissional num programa de desenvolvimento de carreira, a gente tem o desafio de fazer o contrário. Fazer ele enxergar o que ele é bom, para a gente usar no que ele é bom. Você acaba fortalecendo mais as qualidades? Isso é mais orientação de carreira ou é mais psicologia? Ou existe ambos os ingredientes na readequação desse profissional? Não, é orientação de carreira. Mas tem um componente psicológico muito forte nisso. Psicológico, social e muito comportamental também, né? Porque você imagina que essa pessoa tem um comportamento baseado em olhar fraqueza. E aí você tem todo um esforço para desenvolver nela um comportamento de olhar forças. Porque sabe o que é mais nocivo nesse momento? É que essa pessoa pode virar um líder, pode virar um diretor, um gerente, e ele vai fazer a mesma coisa com o funcionário dele. Ele vai orientar esse profissional baseado no que ele não sabe. Carregando esses vícios. Agora nós precisamos fechar 2 pontos ainda. A intuição e a sensação, não é isso? Intuição, fazer algo que faça sentido para a sociedade ou que faça sentido para a própria pessoa? Primeiramente, para a própria pessoa, né? Poeticamente, a gente vem com uma missão, a gente vem fazer algo na vida. E aí você diz, faz sentido o que eu estou fazendo? Faz De que maneira eu estou contribuindo para a sociedade, é isso? Ou até para ser bem pragmática, que é uma palavra que você gosta, você levanta com vontade de manhã. Sabe, o que você vai fazer no seu trabalho, ele te dá vontade, né? Quer dizer, você já tem que sair com gás, é isso? Exatamente. E vamos falar um pouco mais de sustentabilidade. Que imagine, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta, uma coisa que não faz sentido para a gente fica sem energia. Então, eu brinco, esse problema de apagão, essa questão toda da matriz energética que a gente observa hoje no Brasil, não é só com a matriz energética, é com os indivíduos também. Tem um monte de gente sofrendo de apagão aí fora. Para a gente finalizar esse bloco, vamos falar do reconhecimento financeiro, que você coloca como a última escala desses valores. É necessário ter o reconhecimento financeiro para o êxito da carreira ou não necessariamente? Aí sim, é super necessário, porque a gente tem o reconhecimento emocional, mas tem o reconhecimento financeiro. E uma coisa que eu tenho observado muito, Nelson, é que assim, a gente tá numa sociedade judaico-cristã, que a gente acaba tendo também alguns paradigmas, alguns modelos mentais dentro da gente, que é feio ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro não é bacana. E o profissional vai para o mercado, às vezes, com culpa por ganhar dinheiro. Então, assim, a gente precisa, às vezes, olhar um pouco qual é a nossa relação com o dinheiro. Então, você imagina, a gente tem que olhar, quebrar uma crença de que eu não posso ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. E uma segunda crença, assim, o que eu gosto talvez não me dê dinheiro. E isso tem tudo a ver com a sustentabilidade. Nós vamos com breve intervalos e voltamos já no próximo bloco com muito mais assunto e interesse para você. Continue com a gente. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos ao terceiro e último bloco do programa,
com Rebeca Toyama falando sobre inclusão profissional dentro de uma sociedade sustentável. Afinal de contas, Rebeca, qual é a chave, dentro de tudo aquilo que você falou, para o profissional efetivamente se sentir dentro de uma carreira sustentável? Legal. No bloco anterior, tudo que a gente falou estava muito relacionado de eu olhar de dentro para fora. Eu acho que a chave também é a gente olhar como é que o mercado nos olha, né? Então, quando você fala chave, né? Então o mercado, ele olha assim para os profissionais, observando o currículo, né? Que é o conhecimento, é lá que estão todos os cursos, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, também muito o cuidado de que tem... A gente fala muito de reciclar e reaproveitar lixo, né? O quanto que a gente, às vezes, também não está reciclando e aproveitando os nossos conhecimentos. Então, quando a gente fala de conhecimento, quantos cursos as pessoas fazem e nunca aplicaram, quantas coisas as pessoas aprendem e não conseguem usar profissionalmente. Às vezes vão acumulando inutilidades. Igualzinho o lixo. Por isso que, assim, a importância de uma carreira sustentável não é só subir, né? Esse cuidado... Se reciclar também. Se reciclar. E não o reciclar. O pessoal fala reciclagem, acho que já tem que sair daqui e fazer um MBA, um curso de inglês, alemão. Reciclar, assim, eu estou aplicando, estou usando bem tudo que eu conheço? Né? Igual quando a gente olha para o guarda-roupa, para o cesto de lixo de casa, eu estou usando bem esses conhecimentos? Estou antenado com o mercado? Até onde eu evoluí? Será que é mais um curso que eu preciso? Ou eu preciso ainda pôr em prática o que eu fiz ano passado? Estou repetindo modelos que não funcionam mais? Exatamente. E aí vem a habilidade, né? Então, a gente está, né, brincando com chave, então vem o C, aí vem o H da habilidade, que é justamente esse saber fazer, né? Eu estou fazendo cursos, estou aplicando. Uma coisa é você ir lá e aprender algo, mas tudo que você está aprendendo, você está retribuindo para a sociedade? Então, você está sendo ecologicamente consciente? Essa é uma pergunta fundamental, né? Porque as pessoas, elas costumam extrair da sociedade, extrair do meio ambiente, extrair do universo. Todo mundo quer, mas o que dá de volta? Uhum. Então, no processo de coaching, isso. Você orienta essa pessoa Claro. a pensar dessa maneira. Claro, porque aí vão para o A do atitude. Então, as pessoas, elas são demitidas por atitude e elas resolvem turbinar o conhecimento. Então, assim, às vezes a pessoa vai trocando de carreira porque ela tem dificuldade de relacionamento. Aí ela troca de emprego e faz mais um MBA. Ela troca de emprego e faz mais um curso. Então, a questão também da gente não só olhar o conhecimento, a habilidade, mas também qual atitude que eu estou entregando para a minha empresa, qual que é a atitude que eu estou entregando para a sociedade, né? E aí vem, a gente falou de emoções, que também é uma coisa que a gente precisa olhar a reciclagem das emoções. Porque quanto que a gente guarda, não só de lixo, né, mas quanto que a gente guarda de emoção de lixo também, de lixo de emoção. Rancores, ódios, frustrações, alguma coisa nessa linha. Sim, e jogar papel no chão não é feio? E também, né, uma resposta mal educada, um comportamento inadequado. Então, quando a gente está falando, né, de sustentabilidade, de ecologia na carreira, são esses pequenos cuidados. Às vezes eu acumulo conhecimento, às vezes eu acumulo emoção negativa, mas também, às vezes, eu jogo pela janela, né, do meu trabalho, da minha mesa de trabalho, um lixo emocional. Quando você faz um processo de coaching com alguém que já está no mercado, eu imagino que seja mais difícil você readequar alguém ao mercado do que alguém que está iniciando carreira, não é? Sim, são desafios diferentes, mas acho que é legal a gente fazer esse link com o V da chave, né? A gente já falou de conhecimento, de habilidade e atitude. Quando a gente fala do V, são valores e experiências. E quais seriam esses valores e experiências? Como é que você cristaliza isso? É um relembrar, porque os nossos valores, eles nascem com a gente já nasce com aquilo que é importante para a gente. Só que a gente está numa sociedade muito delicada, porque a cadeira de psicologia, de filosofia, foi excluída no período militar. Então, as pessoas... E é a única cadeira que as crianças poderiam falar de valores. Então, a gente passou por muito tempo com as nossas crianças e adolescentes sem falar de valores. Então, às vezes, chega profissional de 40, 50, 60 anos para fazer um processo de coaching, falar de carreira, e ele nunca falou de valor. Imagina que ele está andando... Porque ele não aprendeu a pensar. Não aprendeu a olhar seus valores, não aprendeu a reconhecer as suas experiências. Então, assim, a gente tem o conhecimento, as habilidades, as atitudes, mas as nossas experiências impactam na nossa carreira hoje. Mas os valores também impactam. Quer dizer, é como se um profissional de 60 anos tivesse andado a carreira dele inteiro sem cabeça, andando por aí sem saber o que é importante para ele. E agora acha que é o momento de pegar uma trilha mais segura. Aí o processo de coach ajuda justamente isso, a relembrá-lo
o que é importante, quais são os valores que ele quer na próxima empresa, na sua próxima função, né? Aí é esse encaixe, né? Sem eu enxergar o que é importante para mim, como é que eu vou ter uma carreira sustentável? Eu vou continuar por aí trocando de emprego. Batendo cabeça, como a gente diz batendo popularmente. Cabeça. Agora me diga uma coisa, quais são os principais desafios que você tem nesse processo de coaching? A própria pessoa, ela tende a oferecer resistência, ela tem dificuldade em assimilar novos valores, o mercado, como é que vê um profissional preparado? O mercado aceita melhor? Hoje... Quem já passou por essa reciclagem, digamos? Ah, sim. Hoje é muito normal as empresas quererem... elas perguntam para os candidatos, né? O grau de autoconhecimento, que é o que a gente fala, né? Então, durante muito tempo se falava só de conhecimento, habilidade e atitude. Falar de valores e experiências é muito recente, porque justamente as empresas começaram a observar que o jeito que a pessoa se conhece, quer dizer, as experiências que ele teve, portanto, o autoconhecimento que ele adquiriu, vale tanto ou mais... né, do que todos os currículos e todos os cursos que ele tem no currículo dele, né? Porque se vamos concordar que é muito mais fácil eu pagar um curso, seja para qualquer nível da empresa, do que mudar um comportamento da pessoa. Sim, é mais simples, teoricamente. Sim. Agora me diga uma coisa, no seu trabalho eu tenho um aspecto que eu achei muito positivo e extremamente interessante. Você fala muito em meta-necessidades e meta-motivação. Uhum. Como é que a gente classifica essas meta-necessidades e o que é, de verdade, uma meta-motivação? A gente vai recorrer um pouco à pirâmide de hierarquia do Maslow, só que chegou no Brasil sempre muito só até o topo, um pedacinho da pirâmide, né, que não fala de meta-motivação. Mas a gente vai estar falando aqui de uma carreira sustentável quando ela atender as minhas necessidades físicas. Estou falando aqui de dinheiro, de casa, né? As minhas necessidades de segurança, as minhas necessidades de... vamos falar segurança, casa própria, essas Sim. coisas. As minhas necessidades de reconhecimento, isso, clima organizacional, a cultura da empresa. Mas também a autoestima, cartãozinho de visita, o nome do cargo. Lá no topo da pirâmide, a gente tem a realização, que é fazer o que eu gosto, fazer bem feito. Você está falando em primeiro, seria a pessoa sentir o chão, fazer ela sentir o chão. Chão, isso. Chão, depois as questões mais afetivas, depois a questão de autorrealização. Só que quando a gente fala de metamotivação, é quando eu olho para a minha carreira e sei que o que eu faço todo dia no trabalho impacta não só a minha empresa, não só a minha casa, impacta o planeta. Por isso que a gente... fala de metamotivação para falar de sustentabilidade, para falar de inclusão, porque quando o profissional consegue olhar para tudo isso, quer dizer, ele já tem as necessidades financeiras, as afetivas, ele já sabe que ele é bom naquilo, a autorrealização, ele olha e fala, nossa, aí pode ser uma recepcionista, pode ser um diretor, um presidente, pode ser um office boy, indiferente, ele sabe que cada carimbada que ele dá impacta no planeta. Na verdade, você está inserindo a pessoa dentro de um processo holístico. Seria isso? Planetário, né? Quando realmente ela olha para a função dela e sabe que o jeito que ela joga o papel no lixo impacta no meio ambiente, o jeito que ela fala com o motorista impacta no meio ambiente, é a hora que ela se sente parte de toda a espécie humana, eu brinco, né? Eu sempre falo de espécie humana porque tem hora que a gente esquece, né? Que a gente tem uma espécie, que a gente faz parte de uma espécie muito maior do que o nosso umbigo. Então, e que não somos apenas números, ou que o universo não começa e acaba, não se encerra em si mesmo, né? Exatamente. Então, assim, qualquer coisa que façamos impacta num todo muito maior que a gente não faz nem ideia, né? E aí isso é metamotivação. Eu vou querer fazer tudo com excelência. E excelência não é essa excelência que a mídia vende, é aquela excelência de assim, eu vou fazer melhor o que eu sei fazer bem feito. Eu vou ser o melhor de mim mesmo. Porque aí, se todos forem melhor de si mesmo, a gente vai ter um planeta melhor para viver, né? Pelo que eu entendi, você tem uma linha muito positiva, você aposta muito na autoestima das pessoas, é isso? Eu acredito. Na iniciação do seu trabalho? Sim, acredito, eu acredito, né? Eu falei que vou fazer uma desenho, eu acredito na evolução da espécie, né? E assim, se a gente olhar, o mesmo homem que é responsável, né, por algumas coisas que a gente vê lá fora, ele também pode ser responsável por outras coisas que a gente não vê.
que são pessoas felizes, trabalhando com o que gostam, uma sociedade que dê educação para todos, que inclua todas as pessoas no sistema educacional para que elas possam ser melhor absorvidas no sistema profissional, né? Isso é ecologicamente correto. E por falar em ecologia, em inserção social, inserção planetária, enxergar o homem como todo, que você está colocando de uma maneira assim muito clara, muito transparente, vai ser o tema do nosso programa, para o qual eu convido você e a todos também a assistir. Nós vamos falar do meio ambiente como um todo e, sobretudo, do meio ambiente espacial, que é um tema extremamente novo em termos de Brasil. É um tema novo no mundo ainda, porque está se discutindo alguns marcos regulatórios, e que, afinal, Rebeca, tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Porque nós somos parte do meio. E se a gente se enxergar como tal, a gente vai sentir a responsabilidade de fazer alguma coisa, não só para preservá-lo, como também para melhorar, não é isso? Sim, eu até falei do planeta justamente. A meta, quando a gente está meta motivado, a gente entende que até o que a gente está fazendo agora está impactando no planeta e, portanto, no sistema todo interplanetário, né? Então, antes de fazer, pense. E essa é a proposta do Econegócios. Pensar a sustentabilidade e mostrar como ela funciona no dia a dia. Nós tivemos a satisfação de entrevistar a Rebeca Toyama, quem agradecemos a sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço e parabéns pelo programa. Muito obrigado. A todos vocês, continue com a gente e agente-se, porque na próxima terça-feira tem mais.